Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso Mengão queridão. Fala sobre a situação envolvendo Eric Pugay. Flamengo, informação exclusiva é que o Flamengo já tem tudo pronto para apresentar ao empresário de Eric Pugay. Vou trazer aqui mais detalhes para vocês, inclusive o contrato de Eric Pugay pode ir até 2029. Situação envolvendo o Wesley. Vai ser difícil segurar esse garoto Wesley. Liverpool da Inglaterra, Real Madrid, Barcelona, PSG estão mirando com binóculo o nosso garoto Wesley. Vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Falar um pouco ainda sobre a renovação do zagueiro Cleiton, porque agora o negócio parece que deve caminhar aí para uma negociação feliz. Falar também sobre o chilique de Abel Ferreira, que criticou o Maracanã. Tá dando muito o que falar esse movimento de jogadores, né, contra gramados sintéticos. Daí então ontem o Abel Ferreira deu um chilique. Falar também sobre as palavras de Renato Gaúcho sobre o nosso atacante Michael. Amanhã tem Mengão, amanhã tem Flamengo e Maricá. Vou trazer as últimas informações para esse jogo que vale taça, né? Fica coladinho comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, dá essa moral pra gente, é totalmente de graça, não paga absolutamente nada. Aqui embaixo tem um botãozão vermelho com o nome inscrever-se, você se inscreve no nosso canal, aciona o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Vamos falar aqui sobre um jogo que aconteceu ontem, porque é uma coisa extra Flamengo, mas os caras choram pra caramba, essa é a verdade. E ontem o Botafogo tomou uma lapada bonita aí do Racing da Argentina. É o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Botafogo perde para o Racing por 2-0. É isso mesmo. Inclusive, né, ainda teve uma polêmicazinha ali envolvendo novamente o Barbosa, né? Muitos torcedores de Botafogo chorando aí porque não foi pênalti. Cara, pênalti claro. O cara foi lá com maldade em cima do jogador do Racing, dentro da área, e o árbitro foi chamado para o VAR e marcou pênalti. Penalidade máxima, Racing 2-0, bem encaminhado aí o título da Recopa Sul-Americana. Eu quero saber agora qual é a desculpa, né? A desculpa que ele vai dar os torcedores aí, porque contra o Flamengo foi a chuva, né, na final da Supercopa. No Maracanã foi o gramado duro, foi aquilo ali, aquilo outro. Bom, vamos ver aí, né? Tomou aí 2-0 para o Racing da Argentina. Olha só, o Olaria, pela primeira vez na história, avança para a segunda fase da Copa do Brasil ao eliminar o CRB. É isso mesmo, Olaria pela primeira vez está classificado, eliminou o CRB na primeira fase da Copa do Brasil e vai para a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que com a classificação do Olaria ontem, já está acontecendo aí, né, os jogos da primeira fase, com a classificação de ontem, leva aí R$1 milhão para os cofres. Grande Olaria, aí parabéns o Olaria. Amanhã tem Mengão queridão, amanhã tem Flamengo e Maricá. 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Flamengo, que é o líder do Campeonato Carioca nesse momento, né, da tabela de classificação. Vencendo amanhã, o Flamengo vai conquistar o título da Taça Guanabara. Inclusive a FES vai levar o troféu para o Maracanã, caso o Flamengo vença o Maricá. E o Volta Redonda do outro lado vai jogar contra o Boa Vista no mesmo horário. Se o Flamengo tropeçar para o Maricá, empatar ou perder, e o Volta Redonda vencer o Boa Vista, o Volta Redonda leva a taça do Cariocão, da Taça Guanabara. Caso o Flamengo empate e o Volta Redonda também empate, ainda dá Flamengo. O Flamengo perder, o Volta Redonda perder, também dá Flamengo. Agora, se o Flamengo empatar e o Volta Redonda ganhar, dá Volta Redonda. Se o Flamengo empatar, perder e o Volta Redonda empatar com Boa Vista, também dá Volta Redonda. Então amanhã
A vitória interessa ao Mengão, queridão. Eu acho muito difícil, com todo respeito ao Maricá, o Flamengo não levar esse título aí da Taça Guanabara. Como eu já tinha deixado aqui para vocês, né, o árbitro que já foi definido, Yuri Heleno Ferreira da Cruz, será o árbitro dessa partida. Torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão, queridão. Renato Gaúcho ontem concedeu uma entrevista ao podcast e falou sobre a situação de Michael quando ele chegou no Flamengo. Ele falou o seguinte: Michael me falou que um treinador disse para ele o seguinte: cara, você é muito burro, você não pode estar nesse grupo do Flamengo. Quando eu cheguei, ajudei e recuperei o Michael. Ele jogou muito, ele estava em depressão na época. Tudo é confiança e conversa. Se você coloca o cara para baixo, não vai ter o melhor dele. Tem que jogar o cara para cima. Disse aí Renato Gaúcho ao Charla Podcast sobre a situação de Michael. Michael hoje está aí voando, está jogando muito bem. Parabéns aí, né, ao Micha. Conseguiu dar essa volta por cima, sim, com certeza. Olha só, hein? Abel Ferreira critica o gramado do Maracanã depois desse movimento de alguns jogadores sobre o gramado sintético, né? Um movimento contra gramados sintéticos, querem grama natural. E o Abel Ferreira ontem, após o jogo do Palmeiras contra o Botafogo de São Paulo, né, venceu. Se tivesse perdido, estava eliminado o Paulistão, mas venceu o Palmeiras. E o Abel Ferreira citou o Maracanã como um dos piores gramados do mundo na grama natural. Ele falou que jogou de 5 a 6 vezes no Maracanã. E sabe quando estava numa média? 0. Nunca esteve, ao menos numa média, o gramado do Maracanã. Sempre ruim. A única vez que ficou mais ou menos foi quando a Conmebol pediu para parar na final da Libertadores, que o Fluminense jogou no Maracanã para fazer aquela reforma no gramado. Mas nunca que ele foi jogar lá estava em condições boas. Ele defendendo o gramado sintético, obviamente, né, o gramado sintético do Allianz Parque. Eu quero saber se o Abel Ferreira já comandou alguma equipe, já jogou em algum campo sintético, gramado sintético em Portugal, na Europa. Ele citou que o gramado lá na Europa, né, os caras fazem muito investimento. Aqui no Brasil não. Então o gramado sintético aqui no Brasil, ele se torna melhor. Ele ainda fala que o problema das lesões não é o gramado sintético e criticou pra caramba o gramado do Maracanã. Ele ainda falou o seguinte: eu preferia ir lá jogar no Maracanã e ter um gramado sintético. Olha só. E criticou aí o Abel Ferreira. Aí. É inacreditável, né? Esses caras não conseguem esquecer o Flamengo. Só fala no Maracanã por conta do Flamengo. É óbvio isso. Só fala do Maracanã, criticou pra caramba o Maracanã por conta do Flamengo, tá? Mas tá aí, né? Ele citou também sobre o jogo que aconteceu quando depois dessa reforma agora, o gramado tava duro, tudo e muito mais. É inacreditável. Bom, falar agora sobre a situação de Cleiton. O Flamengo está muito próximo de ter uma reunião com o Cleiton. O Cleiton está decidido, depois de alguns rumores de um empresário de Cleiton não querer renovar o contrato agora, mas o Cleiton quer ficar no Flamengo, essa é a informação que temos. Inclusive o técnico Felipe Luiz é a favor da renovação de Cleiton. Outra renovação também que está próxima a acontecer é a de Eric Pulgar. A informação que temos é que o Flamengo já tem tudo pronto para apresentar o empresário de Eric Pulgar. O Flamengo vai oferecer 3 anos de contrato para Eric Pulgar e, obviamente, claro, uma valorização salarial. 3 anos de contrato. Vamos lá. Né? O contrato de Eric Pulgar acaba agora em 2025, no final de 2025. 2026, 2027 e 2028. Até o final de 2028, 3 anos de contrato para Eric Pulgar. O que você acha sobre essa renovação de Eric Pulgar? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que a reunião com o empresário de Eric Pulgar deve acontecer ainda nesse mês de fevereiro. Hoje é o que? 21, né? 21 até o dia 28 deve acontecer ainda. Situação envolvendo o Guilherme Varela, também é outro jogador que vai renovar o seu contrato com o Flamengo.
Varela e Cleiton deve aí os empresários ter conversas com o Flamengo já no mês de março, agora o próximo mês. Bom, vamos falar agora sobre o Wesley. Cara, o Felipe Luiz, ele já destacou isso e deixou claro, não vai ter como segurar esse garoto Wesley. Não tem como segurar. O Wesley vive um momento bastante, eu posso dizer assim, especial na carreira dele. A começar agora, também tem à vista aí a convocação para a seleção brasileira. Em 2024, o Flamengo recusou propostas por Wesley, inclusive uma das boas propostas foi a do Bournemouth da Inglaterra, chegou a quase 20 milhões de euros. Em 2024, já agora em 2025, no início agora de 2025, o Aston Villa também sinalizou uma proposta por Wesley. Liverpool da Inglaterra agora também está com binóculo, posso dizer assim, mirando o Wesley. Além do Liverpool, Real Madrid, Barcelona e PSG. A ideia do Flamengo negociar o Wesley, sim, o Flamengo pode negociar o Wesley, o Flamengo vai negociar o Wesley, que eu não tenho certeza se ele vai bater o martelo definitivamente, mas o Flamengo deixou claro, só vai sentar para conversar a partir do meio do ano. Então o Wesley, agora o Liverpool, que já teve interesse inclusive no Wesley, volta as atenções novamente pelo garoto Wesley. Bom, vamos seguir aí firme e forte com tudo, ver o que deve acontecer. É claro que eu vou seguir focadaço, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas eu vou falar para vocês, são gigantes europeus de olho no nosso garoto Wesley. E aí, qual valor você definiria, você sendo a diretoria do Flamengo, para vender o Wesley? Lembrando que o Flamengo, eu acho que o Flamengo não vende por menos de 40 milhões de euros, tá? Já chegou proposta de 35 milhões e o Flamengo não aceitou. Então 40 milhões de euros para lá, talvez o Flamengo sente conversa para tentar uma venda, ao menos aí, né, uma venda de Wesley. E essa forma que o Flamengo trabalha, tá? Pelo menos é o que já demonstrou a diretoria do Flamengo. E aí, você venderia o Wesley agora no meio do ano? Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.